Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. O telefone é ainda o mesmo, DDD do Maranhão, 99, e o telefone 99-152-0454. Se você deseja nos ajudar, no final desse vídeo eu coloco aí as contas e o Pix para você enviar qualquer quantia para nos ajudar. Não se esqueça de dar o like, se inscrever em nosso canal, para ajudar os outros também a assistirem. E se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e mais estudos sobre a lição, então entre em contato conosco, eu envio para você gratuitamente. Esse telefone também é WhatsApp. Eu envio em PDF e também em PowerPoint. Nós estamos estudando neste trimestre as revistas da CPAD Adultos com o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós temos como comentarista deste trimestre o pastor Douglas Batista, que é pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério Missões, em Brasília, Distrito Federal. Nós já estudamos a lição 1, a Igreja diante do Espírito da Babilônia, a lição 2, a deturpação da doutrina bíblica e do pecado, a lição 3, o período do ensino progressista, a lição 4, quando a criatura vale mais que o Criador, a lição 5, a dessacralização da vida do ventre materno, a lição 6, a desconstrução da masculinidade bíblica, a lição 7, a desconstrução da feminilidade bíblica, lição 8, transgênero, que transrealidade é essa? Lição 9, uma visão bíblica do corpo. Lição 10, renovação cotidiana do homem interior. E hoje vamos estudar a lição 11, cultivando a convicção cristã. Então, dentro desse tema, estudaremos o tópico 1, convicção espiritual. Subtópico 1, poder do espírito. Subtópico 2, confiança em Deus. Subtópico 3, fidelidade na pregação. Tópico 2, convicção moral. Subtópico 1, retidão das ações. Subtópico 2, reputação ilibada. Subtópico 3, vida irrepreensível. No tópico 3, convicção social. Subtópico 1, bem-estar comum. Subtópico 2, dedicação altruísta. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa importante lição. Nós estamos vivendo um tempo aí difícil de falar sobre convicção, já que tudo hoje é relativismo. Então falar hoje sobre fé é uma coisa difícil porque as pessoas não compreendem e também nem procuram compreender. O apóstolo Paulo dizia, eu sei em quem tenho crido. Hoje falar que nós temos certeza da nossa salvação parece que até é uma ofensa para alguns. Crer que dentro de nós mora o Espírito Santo, para muitos é uma coisa absurda. E viver como Cristo vivendo em nós parece ainda mais absurdo para a maioria das pessoas. Falarmos em línguas e crermos que o Espírito Santo está orando por nós parece para a maioria das religiões uma coisa absurda. A verdade parece que virou uma ofensa, mas o verdadeiro crente, o crente fiel a Deus, ele sempre vai estar falando a verdade, sempre exprimindo aquilo que ele realmente conhece em seu interior e sempre vai falar de Jesus para todos, não importa quem sejam as pessoas que estejam ouvindo. Estamos vivendo uma época que os crentes muitas vezes parecem agentes secretos, né? Você chega no colégio, pergunta quem é crente, ninguém sabe lá quem é crente. Chega numa empresa, pergunta se tem algum crente lá, ninguém sabe. Às vezes os vizinhos do crente nem sabem que ele é crente. Então, temos que mudar isso, né? E temos que valorizar aqueles que realmente assumem a posição de filhos de Deus, de representantes de Jesus Cristo
e estão pregando o Evangelho a toda criatura, obedecendo ao ID de Jesus. Então a nossa convicção, a nossa certeza de salvação, a nossa certeza de que devemos ser imitadores de Cristo, nossa certeza de que Jesus está voltando para nos buscar, nossa certeza de que vamos morar para sempre com o Senhor, isso agrada a Deus, isso honra ao Senhor. Então a convicção é uma certeza, é uma firme opinião sobre alguma coisa. E essa certeza, essa firmeza, vem exatamente pela presença do Espírito Santo que mora em nós. Ele é que nos dá essa certeza, essa convicção de salvação. Nós podemos a todo momento dizer, sou salvo. Então essa convicção é um reflexo da nossa comunhão com Deus, nossa intimidade com Deus, com o Espírito Santo que mora em nós. Ela vem de um bom relacionamento entre nós e Jesus Cristo, nosso Salvador. Então essa convicção deve ser demonstrada, deve ser conhecida por todos. Nós sabemos que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. E a sabedoria de Deus é loucura para os homens que não conhecem a Deus. E nós sabemos quem é de Deus porque ele é transformado, ele muda de vida, ele é mudado no seu caráter, no seu moral. E isso é um processo contínuo. O crente vai se separando cada dia mais para Deus e cada dia fica mais parecido com Jesus Cristo. É a intimidade, essa amizade com Jesus que vai nos transformando, vai nos mudando, vai nos moldando à forma de Jesus. Na introdução da lição, que diz: diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar uma profunda convicção cristã. 2 Timóteo 1, 12 e 14. Não cabe ao salvo esmorecer em meio às tribulações, mas prosseguir confiante pelo prêmio da soberana vocação. 2 Coríntios 4, 1, Filipenses 3, 14. Nesta lição, estudaremos os aspectos espiritual, moral e social que formam a convicção de nossa fé cristã. O objetivo é despertar em cada cristão o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. Nós estamos vivendo uma época difícil, que nós cremos que vai ficar um pouco mais difícil à medida que se aproxima a volta de Jesus para nos buscar. As doutrinas bíblicas vão sendo aí combatidas. Hoje, por exemplo, se alguém já falar publicamente aí sobre determinado grupo social, grupo que quer viver sexualmente contrário à palavra de Deus, é perigoso até nós irmos para a prisão. Veja só o que está virando o Brasil. Então nós estamos já sentindo aí, vendo aí um processo de impedimento da pregação do verdadeiro e legítimo Evangelho. Um combate sistêmico à Bíblia, à palavra de Deus. Eles querem porque querem mudar o que está escrito, querem porque querem impedir de ser dito o que está escrito na palavra de Deus. Está chegando uma época aí que só vai sobreviver no Evangelho aqueles que tiverem realmente uma profunda convicção. O crente não pode esmorecer, não pode tosquerejar, né? Não pode viver em cima do muro. Tem que tomar uma posição firme de defesa do legítimo Evangelho. Em meio às tribulações, aflições da nossa vida cotidiana, temos que manter a nossa fé firme. Então vamos nessa lição estudarmos aí o aspecto espiritual, moral e social da vida do cristão, falando a respeito então da nossa fé cristã, da nossa firme convicção de nossa salvação e de nossa missão aqui na terra, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Então representamos Jesus aqui na terra, somos o quê? Embaixadores de Cristo e devemos viver como tal. No tópico 1, convicção espiritual. Subtópico 1, poder do Espírito. Por orientação divina, o Evangelho foi proclamado na Europa. Paulo teve uma visão em que um homem me dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos.
Atos 16, 9. A partir dessa revelação, a mensagem da cruz foi anunciada em Filipos e depois em Tessalônica, Atos 16, 10 a 12, 17, 1. O apóstolo deixa claro que o Evangelho não foi pregado como um mero discurso racional, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção. 1 Tessalonicenses 1,5. Nesse caso, o Evangelho foi ministrado com ousadia no poder do Espírito, de modo que resultou na salvação e libertação dos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 1, 6 a 10. Assim podemos afirmar que, na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano e seu resultado é ineficaz na transformação de vidas. Mateus 7, 29, 1 Coríntios 2, 1 a 5. Então sabemos que Paulo foi um homem guiado, conduzido pelo Espírito Santo. Ele ouvia a instrução do Espírito Santo. E foi assim que ele ouviu, ele teve uma visão de um anjo dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então veja que ele não titubeou, não ficou em dúvida, ele tinha certeza de uma visão que vinha de Deus e ele deveria obedecer, e é o que ele fez imediatamente. Então ele estava indo para um rumo e mudou completamente de rumo. Ele tomou a decisão de obedecer a Deus. Veja que ele estava querendo ir para a Bitínia e o Espírito Santo o impediu de ir para lá, porque era a vontade de Deus que Paulo fosse à Macedônia. Ele tinha que pregar ali, ele tinha que ir para Filipos, Tessalônica. E veja que não era só mudar de uma estrada para outra. Teve que pegar um navio. Era uma coisa difícil, demorada. Então, foi uma mudança completa de rumo. E olha que Filipos foi onde Paulo encontrou, então, Lídia, que se converteu. Foi importantíssimo para aquela região a conversão de Lídia. Ali foi aberta uma igreja que cresceu, prosperou. Foi ali também que aquela jovem possessa de demônios, a pitonisa, foi liberta. E olha que Paulo passou por uma situação difícil ali, Foi açoitado, foi preso, olha só. Tudo cumprindo a vontade de Deus. Às vezes, se fosse outra pessoa, dizia: não era para mim ter vindo para cá, olha, apanhei, fui preso. Mas olha só a grande obra que foi feita através dessa viagem, porque o Espírito Santo estava conduzindo tudo. E olha que em Tessalônica se converteram várias pessoas, não só judeus, como também gregos, e muitas mulheres distintas. E Paulo diz claramente que o Evangelho não foi pregado apenas com mensagem racional, apenas com a inteligência, o intelecto humano. Não, mas tudo debaixo do poder do Espírito Santo, da orientação do Espírito Santo, com demonstração de poder, sinais, prodígios, maravilhas, para convencimento daqueles que estavam ouvindo. E quando Paulo pregava, ele estava pregando a respeito de Jesus que ele conhecia pessoalmente. Ele estava pregando a respeito de Deus, que ele tinha intimidade com esse Deus, que ele falava todo dia com esse Deus. Ele tinha certeza da sua salvação e certeza do seu ministério dado por Jesus Cristo a ele, o seu apostolado. Se Paulo tivesse uma firme convicção, tinha deixado de pregar. Apanhou, foi preso, pronto, largou o Evangelho. Veja só, muitos fazem isso. Quando vem uma perseguição, quando vem uma tribulação, uma aflição, pronto, deixam o Evangelho ou ficam congregando, mas não querem mais saber de fazer a obra de Deus. Subtópico 2, confiança em Deus. O apóstolo declara que, mesmo tendo padecido e sido agravados em Filipos, 1 Tessalonicenses 2, 2a, sua fé não estava abalada. Ele se refere à perseguição sofrida antes de pregar em Tessalônica. Paulo e Silas tinham sido publicamente espancados com varas
em seguida lançados no cárcere interior com os pés no tronco. Atos 16, 22 e 24. Todavia, apesar de feridos, perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus. Atos 16, 25. Após essa severa provação, não esmoreceram, mas, impelidos pelo Espírito, vieram a Tessalônica. Na cidade, em meio às suas lutas e com ousada confiança, anunciaram a Cristo. 1 Tessalonicenses 2, 2b. Nessa perspectiva, somos encorajados a não desfalecer na pregação do Evangelho, mas confiarmos em Deus, jamais recuar, mesmo diante das ameaças de prisão ou de morte. Apocalipse 2:10. Então vemos aí um homem pregando a palavra de Deus por pura convicção, por fé realmente. Ele não pregou por inveja, nem para agradar alguém, e nem por dinheiro. Então ele pregava para agradar a Jesus Cristo. O que ele queria era fazer a obra para a qual ele foi chamado. Quando ele chega em Filipos, ele tinha acabado de passar então por uma situação dificílima. Ele e Silas tinham sido presos em Filipos, apanharam com varas. Veja bem, era uma situação difícil, estavam todos machucados. E ao invés de ficarem reclamando, murmurando, olha lá, perto da meia-noite eles estavam cantando. Foi quando aconteceu aquele tremor, né? E aí as prisões foram abertas, o carcereiro, pensando que os prisioneiros tinham fugido, quis se matar porque ele passaria uma vergonha tremenda, seria chamado a atenção e ainda seria morto porque deixou os prisioneiros fugirem. Então Paulo diz, não faça isso, nós todos estamos aqui. Veja que nenhum prisioneiro fugiu porque Paulo e Silas estavam cantando hinos ao Senhor. Os prisioneiros estavam ouvindo a palavra de Deus, estavam ali já prontos para se entregarem a Jesus Cristo. Por isso eles vão fugir. Então o carcereiro foi levado a Cristo naquele dia. Depois foi para sua casa e lá cuidou de Paulo e Silas e ali toda a sua família se converteu. Então ali virou o quê? Mais um ponto de pregação. Assim como ficou na casa de Lídia, agora também na casa do carcereiro. Olha aí, igrejas sendo plantadas, é assim que começa a igreja. Agora o Espírito Santo os guia e eles vão então para Tessalônica. Em Tessalônica, novamente, uma grande obra de Deus é feita ali, uma igreja nasce ali também. Eu trabalhei na abertura de 8 igrejas e nada é fácil, nada é simples. Existe perseguição até dentro da própria igreja. Tudo fazem para impedir o evangelho de crescer. Não é só as pessoas de fora, mas também as de dentro da igreja. Os de fora a gente já sabe, né? Jogavam pedra no meu carro, torceram meu braço, quase quebraram meu braço, me xingavam, soltavam bombinhas no meio do culto. Fizeram de tudo para impedir a obra de Deus. Mas Jesus ia salvando as almas. Olha, a Bíblia diz, se a semente de trigo caída na terra não morrer, fica ela só. Mas se morrer, gera muitos frutos. Olha, Jesus veio e ele deu a vida por nós, para gerar filhos para Deus. E nós, pregando o Evangelho, vivendo da maneira que Deus quer, sendo guiados pelo Espírito Santo, também vamos ser assim, perseguidos, impedidos de fazer a obra de Deus. Pô, gente dentro da igreja mesmo, que impede a gente pregar a palavra de Deus. Isso é impressionante, mas é isso que acontece. Por todo lado. Além de ter as perseguições das pessoas de fora da igreja, temos, infelizmente, a perseguição dos que estão dentro da igreja. Eles impedem que nós preguemos o legítimo evangelho, impedem que a gente ganhe almas, fazem de tudo para impedir a obra de Deus, fazem de tudo para impedir Deus curar as pessoas, libertar as pessoas, salvar as pessoas. Gente dentro da própria igreja, e na maioria das vezes, a liderança da igreja. Olha, todo o avivamento acabou, sabe por quê? Não é por causa daqueles que estavam participando, não. Por causa dos líderes que querem porque querem o controle,
E eles é que terminam os avivamentos. Eles acabam com os avivamentos. Ao invés de começarem a jejuarem, estudarem a Bíblia, orarem, passarem a noite inteira orando com todos no avivamento, não, ficam de fora e tentam impedir, atrapalhar. Então Paulo sofria constante ameaça de prisão, de açoites, ameaça de morte, mas ele persistia porque tinha convicção. Subtópico 3, fidelidade na pregação. O apóstolo dos gentios assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, como está em 1 Tessalonicenses 2,3a. Mostra que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas, condutas imorais ou de artifícios para seduzir as pessoas a crerem em mentiras, segundo de Pedro 1,16. Ao contrário, Paulo declara que o Evangelho é de Deus e que o próprio Deus o comissionou como arauto, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. 1 Tessalonicenses 2,4b. Dessa forma, o propósito do apóstolo não era o de satisfazer seus ouvintes com falsos discursos, Tiago 1,22. Nesse sentido, somos exortados a manter fidelidade na pregação, repudiar os falsificadores da palavra de Deus e anunciar Cristo com sinceridade, 2 Coríntios 2,17. Olha, engano, imundícia, fraudulência. Então o apóstolo Paulo disse que ele não pregava o evangelho com essas coisas. Ele não usava de engano, nem de artifícios. Não andava enganando as pessoas. Não andava atrás do dinheiro das pessoas. Não andava com fingimentos, com mentiras. Mas pregava o legítimo evangelho. Falando de Jesus e mostrando Jesus através da sua vida. Ele confirmava, Deus confirmava a pregação do apóstolo Paulo com sinais, prodígios e maravilhas. Assim como confirmou o ministério de Jesus com sinais, prodígios e maravilhas. Assim como confirmou o ministério de Pedro com sinais, prodígios e maravilhas. Assim como confirmou o ministério de Estevão com sinais, prodígios e maravilhas. Assim como confirmou o ministério de Filipe com sinais, prodígios e maravilhas. Veja, que está escrito em Marcos 16, que eles saíram e Deus ia confirmando a palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Então esse é o autêntico pregador do Evangelho e esse é o autêntico Evangelho que produz almas, salvação de almas. Não está atrás do dinheiro das pessoas, não está atrás de conquistar crentes, não está atrás de agradar homens, mas está atrás de agradar a Deus. Então vemos que Paulo não pregava usando de sabedoria humana. Ele vinha com demonstrações de poder de Deus. Ele não procurava demonstrar sua sabedoria, mas a sabedoria de Deus. Então sempre com demonstração do Espírito Santo, e de poder. Vamos ao tópico 2, convicção moral. Subtópico 1, retidão nas ações. A conversão opera a transformação moral na vida do crente salvo, 2 Coríntios 5,17. Desse modo, a Bíblia orienta, dentre outras recomendações, a deixar a mentira e falar a verdade, Efésios 4,25. Deixar o furto e ser honesto, Efésios 4,28. Não pronunciar palavras torpes e dizer apenas o que edifica, Efésios 4,29. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo reivindica a retidão das próprias ações ao afirmar: nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. 1 Tessalonicenses 2,5. Aqui ele enfatiza que jamais usou de falso sentimento para a obtenção de favor. Ainda assevera que sua motivação era desprovida de ambição financeira. Somente o falso cristão é que busca poder e influência por meio da bajulação mentirosa. Romanos 16,18. Logo, a conduta de retidão é uma virtude do crente regenerado. Colossenses 3,23, 1 João 3,18. Então sabemos que se alguém é verdadeiramente cristão, salvo, ele teve o quê? Mudança. Né? As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. É uma vida nova, uma vida diferente. Então aquele que tem convicção, certeza da sua salvação, sabe que precisa agradar a Deus, viver uma vida santa e irrepreensível,
Então ele se afasta do pecado, se afasta do mal e faz o quê? Se aproxima de Deus, busca intimidade com Deus. E isso se faz na oração, no estudo da palavra de Deus, na evangelização, na consagração a Deus. Então veja que é exigido do crente deixar a mentira, falar sempre a verdade, deixar o furto, ou seja, não roubar de ninguém, não enganar ninguém, ser honesto, verdadeiro, confiável. Olha, é exigido do crente deixar palavras torpes, ou seja, essas piadinhas, essas conversinhas tolas, palavrões. Deve-se procurar sempre dizer coisas que edificam, exortam, consolam. E Paulo diz que ele nunca usou de lisonja, ou seja, nunca ficou, como nós usamos, né, nosso linguajar, desculpe a palavra, mas nós usamos aí puxar saco. Nunca foi isso, né? Nunca andou atrás de bajular ninguém. E o seu interesse não era financeiro, não estava atrás de buscar dinheiro, de enriquecimento. Então o crente deve buscar essa retidão, deve buscar essa sinceridade, deve buscar ser conhecido pelo que é, não pelo que representa ser. Nós vemos na igreja hoje muita bajulação, mas muita bajulação mesmo. É uma coisa impressionante. São pessoas fingidas, são falsas, estão atrás de posição, estão atrás de dinheiro. Subtópico 2. Reputação ilibada. Considera-se portadora de reputação ilibada a pessoa de reconhecida idoneidade moral. Atos 6,3. Veja como Paulo avalia sua reputação com esta frase: não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. 1 Tessalonicenses 2,6a. Isso indica que o apóstolo não trabalhava no reino em busca de reconhecimento humano. Essa postura foi adotada por ele em todo lugar, demonstrando a coerência e a integridade de seu apostolado. Ele não procurava obter vantagens e nem honra em parte alguma. 1 Tessalonicenses 2,5,6. Aos Coríntios, escreveu que o crente deve gloriar-se no Senhor e não em si próprio. 1 Coríntios 1:29-31. A conclusão é clara: os que aspiram fama e prestígio caem em tentação e maculam o Evangelho. Nosso viver deve glorificar a Deus. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus para sempre. Efésios 3:21. Então é condição primordial para a escolha de obreiro que ele tenha boa reputação. Ou seja, as pessoas que o conhecem sabem que ele não anda devendo, ficando sem pagar, não anda em vícios, não anda espancando os filhos nem a esposa, não anda gastando seu tempo assistindo filmes pornográficos. É aquele que se ocupa com a oração, com a palavra de Deus e sempre fazendo a obra de Deus. Veja que é a condição essencial ser cheio do Espírito Santo, ter comunhão com o Espírito Santo. Não pode alguém estar na liderança da igreja, pessoa que não fala em línguas todo dia, que não ora em línguas todo dia, que não mantém íntima comunhão com o Espírito Santo. E fala da sabedoria espiritual, ou seja, aquele que sabe ensinar a palavra de Deus, que sabe que tem crescimento dentro do conhecimento de Deus, crescimento contínuo. Então é importante ver isso aí. Paulo não buscava glória de ninguém, não buscava elogio de ninguém, não estava buscando status social, não estava preocupado com a aprovação de ninguém. Ele diz: olha, não me preocupo pelo julgamento de ninguém, eu tenho quem me julgue, que é Deus. E ele diz: nem eu mesmo me julgo, porque quem me julga é Deus. Então Paulo diz que nunca procurou vantagens, nunca procurou explorar ninguém, nunca procurou enriquecimento. Ele procurava sempre que Deus fosse glorificado, que fosse exaltado, que fosse reconhecido por todos, que sempre ele dava testemunho daquilo que Deus fazia. Todo lugar que ele passava, ele dava testemunho: olha, nós estávamos em tal lugar, lá tantas pessoas foram curadas, tantas pessoas foram salvas, tantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Então ele dava testemunho da obra de Deus
para que Deus fosse glorificado e exaltado. Ele não buscava glória e honra para si próprio, mas para Deus. E não há coisa melhor do que você se gloriar naquilo que Deus faz, porque essa glória, essa honra pertence a Deus. Subtópico 3, vida irrepreensível. O adjetivo irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurada, Efésios 5, 27. Nesse contexto, o apóstolo invoca a Deus e a igreja de Tessalônica como testemunhas de sua postura santa, justa e irrepreensível, como está em 1 Tessalonicenses 2,10. Essas designações implicam obediência nas questões morais, atitude de retidão exemplar e conduta sem motivo algum de reprovação, 1 Coríntios 9, 16 a 23. Denotam um padrão de comportamento para com Deus, para com os homens e para consigo mesmo, 1 Coríntios 9, 27. Ciente da influência que a sua vida exercia sobre os fiéis, o apóstolo diz, para vos dar em nós mesmos exemplo para vos imitardes, 2 Tessalonicenses 3, 9. Assim, o grau de comprometimento adotado pelo crente com os valores do reino é o reflexo do nível de sua comunhão com Deus, 1 Coríntios 10, 32. Então, olha a conduta irrepreensível. Irrepreensível por parte de quem? De Deus. Porque muitas vezes você está tendo uma conduta irrepreensível diante de Deus, mas para os homens é repreensível. Veja só, nós estamos vivendo uma época tão difícil que quando você está fazendo o que é correto para Deus, muitas vezes a própria liderança da igreja acha que isso é incorreto. Você falando a verdade aqui, você pregando desse jeito, combatendo o pecado, vai espantar os crentes, vai espantar os dizimistas, vai espantar aqueles que estão vivendo no pecado. Veja, está desse jeito hoje a igreja. Estão querendo agradar as pessoas. Não importa se estão vivendo em pecado. Deixa aí, fala mal do pecado não. Não combate o pecado de ninguém não. Deixa aí. E vai assim. Ou seja, a pessoa pensa que pode deixar as pessoas irem para o inferno desde que a sua igreja esteja cheia e esteja arrecadando dinheiro. Então, Paulo, ele invoca Deus como testemunho e os tessalonicenses de que ele estava vivendo de maneira irrepreensível, seguindo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, sempre debaixo da orientação de Deus, sendo verdadeiro, pregando o verdadeiro e legítimo evangelho. E tudo era confirmado por Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Então é um padrão bíblico diante das pessoas, diante da sociedade, diante da igreja, é um padrão bíblico. Quer agrade aos homens ou não, nós temos que agradar a Deus. Então Paulo diz, sede meus imitadores. Por quê? Porque eu sou imitador de Jesus Cristo. E hoje nós sabemos, quem quer agradar a Deus, desagrada aos homens. Quem quer falar a verdade, desagrada. Há muita gente que quer viver na mentira e no engano. Tópico 3, convicção social. Subtópico 1, bem-estar comum. O bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades físicas e espirituais. Não por acaso, a Bíblia fornece instruções para o bem-estar espiritual e social dos seres humanos, 2 Timóteo 3, 16 e 17. O papel da igreja é o de proclamar o Evangelho, Mateus 28, 19, e aliviar o sofrimento, promovendo o bem-estar social entre os irmãos, Tiago 2, 15 a 17. Abacuque registra que os problemas sociais de sua época resultavam do pecado, tais como inversão de valores, violência e injustiças, Abacuque 1, de 1 a 4. Assim, o mal social tem origem no pecado. Ciente disso, o apóstolo Paulo escreve: quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda nossas próprias almas. 1 Tessalonicenses 2,8. Esse sentimento é comparado ao cuidado de uma mãe que se preocupa e protege os filhos. 1 Tessalonicenses 2,7. Também é equiparado ao procedimento de um pai amoroso que se interessa pelos problemas dos filhos. 1 Tessalonicenses 2,11b. Era assim que Paulo encorajava, confortava e servia de exemplo à igreja,
1 Tessalonicenses 2, 11a. Nessa direção, o dever cristão engloba a moral e o social. A dedicação exclusiva de uma parte em detrimento da outra não retira o Evangelho de Cristo. Tiago 4,17. Então, através da oração, do estudo bíblico, do jejum, então o homem é preparado por Deus, é inspirado por Deus, e ele é movido por Deus para todo tipo de boa obra. Então, tudo que vai melhorar a vida das pessoas, veja só, o Evangelho vai melhorar. Agora, para o mundo, parece que vai piorar, né? Ele vai deixar as bebidas, as drogas, os vícios, né? Vai deixar mentira, vai deixar engano, vai deixar o roubo. Então, para o mundo, vai desagradar o mundo, é evidente. Agora vai agradar a Deus. Então, a pessoa vai melhorar muito. Agora, existe um problema. Quando você agrada a Deus, na maioria das vezes você desagrada aos homens. Então, o viver social não é tão fácil para o crente que quer viver piamente. Paulo já disse isso para Timóteo. Quem quer viver piamente vai arrumar inimigos, vai arranjar perseguição, vai ter tribulação, aflição, porque o mundo não quer viver assim. Então nós temos que fazer todo o possível para vivermos para Deus em integridade, em convicção, mas procurarmos dar o máximo de jeito possível para vivermos em sociedade, porque nós somos o exemplo para a sociedade. Então eles vão olhar para nós. A luz tem que brilhar no meio das trevas. Nós funcionamos aí como o sal da terra e luz do mundo. O crente está aqui para fazer isso. Então as pessoas vão olhar para nós. Não pode ver nós pessoas que compram e não pagam, pessoas que vivem vícios, pessoas que vivem gritando palavrões, pessoas que andam mentindo, enganando os outros. Então nós temos que ser exemplo para a sociedade. Temos que procurar mostrar Jesus Cristo a eles. Também temos que procurar ajudar os necessitados, aqueles que estão passando por aperto, né? Estão aí desempregados, estão doentes, com problemas familiares, relacionamentos esposo, filhos. Então, sempre procuramos aconselhar, procuramos ajudar, sempre procuramos estar ali como representante de Deus, mostrando a solução e procurando que a fé da pessoa cresça em Deus. Que é como a capa da revista, né? Como um farol, indicando o rumo, indicando a solução, sempre em Deus. Então a sociedade tem aí a inversão de valores, a violência, a injustiça. E nós vamos fazer exatamente o contrário, mostrar o valor correto, que é a Bíblia, né? O manual de Deus para nós é a Bíblia, o correto está na Bíblia, mostrando que deve haver paz, que deve haver justiça, deve-se julgar as coisas de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Porque todos esses males sociais aí, tudo vem do pecado, são produtos do pecado. Veja que o apóstolo Paulo não apenas pregava o Evangelho, ensinava a palavra de Deus, era usado por Deus em sinais, prodígios, maravilhas para ajudar as pessoas, mas também ele ajudava a fazer a coleta para os pobres, aconselhando as pessoas, ajudando em tudo. E Paulo sempre estava preocupado com a igreja, sempre querendo saber notícias, sempre escrevendo cartas para orientar a todos. Ele se comportava como um pai, realmente, daqueles crentes, chamávamos de filhos da fé. Veja o seu cuidado com Timóteo. Era como se Timóteo fosse realmente filho dele. E o Evangelho nos ensina a visitar, né, os doentes, visitar os que estão presos, a ajudar aos necessitados. Isso faz parte do Evangelho. Muitas vezes, um conselho, uma visita, é mais importante que tudo. Então precisamos nos disponibilizar para isso. E hoje, com a internet, aí ficou muito mais fácil. Podemos conversar com a pessoa e ela pode falar mais coisas, né, que ela não falaria pessoalmente. Ela pode se abrir mais.
mostrar o problema que está acontecendo e a gente pode aconselhar, sempre baseado na palavra de Deus, debaixo da orientação do Espírito Santo. Muitas vezes eu tenho dado conselhos, muitos casamentos que iam se acabar, não acabaram. Houve reconciliação, conselhos dados pela internet. Muitas vezes temos orado por pessoas doentes pela internet, as pessoas têm sido curadas, temos um grupo de pedidos de oração. Então nós devemos participar também da parte social de ajuda às pessoas, de aconselhamento, de intercedermos a Deus por elas, de orarmos também ministrando. Então não é só pessoalmente, mas devemos usar sabiamente a internet. Subtópico 2, dedicação altruísta. O apóstolo se dedicou com profundo altruísmo na propagação do Evangelho, Atos 20 e 24. Apesar do direito inerente ao seu apostolado, ele decidiu nada receber, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, sermos pesados. 1 Tessalonicenses 2, 6b. Assim sendo, para prover o necessário sustento, o apóstolo valeu-se de seu ofício de fabricante de tendas, Atos 18, 3. Acerca disso, recordava aos irmãos do seu trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. 1 Tessalonicenses 2,9. Para não se tornar um fardo para a igreja, ele se desgastou numa atividade laboral extenuante. Aqui é importante ressaltar que a Bíblia não condena a provisão financeira para os obreiros, pois o próprio apóstolo escreveu que aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho, 1 Coríntios 9,14, e que digam ao obreiro do seu salário, 1 Timóteo 5,18. Assim ele explica que não usou dessa justa prerrogativa porque conhecia a extrema pobreza da igreja de seu tempo, 2 Coríntios 8, 1, 2, que suportou as restrições financeiras para não criar obstáculo ao Evangelho, 1 Coríntios 9, 11 e 12, e que tudo fez para ganhar o maior número possível de almas, 1 Coríntios 9, 19. Nesse sentido, aprendemos que o amor sacrificial e o trabalho voluntário desprendido são essenciais para o crescimento do reino e devem fazer parte de uma profunda convicção cristã como contraponto claro ao espírito da Babilônia, que é o oposto do altruísmo cristão. Então aqui aprendemos uma coisa interessante. Paulo, em algumas igrejas, ele não aceitava ajuda. E é interessante, igreja rica, mas pessoas que eram avarentas. Então Paulo diz, olha, eu não recebi de vocês nada, nunca cobrei nada, nunca falei em dinheiro com vocês, porque eu queria pregar o Evangelho e que almas aceitassem, que vocês fossem edificados, consolados, exortados, mas que não houvesse murmuração. Também igrejas que era pobre, ele não queria ajuda de jeito nenhum, para que eles não empobrecessem mais e não dissessem que Paulo exigiu uma coisa. Então, era assim. Agora, já outras igrejas, olha, Filipenses, por exemplo, ajudaram Paulo financeiramente. Teve igreja que pagou salário para o apóstolo Paulo. Muita gente não sabe disso, mas está escrito na Bíblia. Olha aí, vamos ver. Veja 2 Coríntios 11, 8. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Veja, a igreja de Corinto não era pobre, era rica. Mas Paulo fez questão de não receber salário deles, não pegar dinheiro deles para nada. Mas ele recebia salário de outras igrejas para poder evangelizar. Olha só, tem muita gente que pensa que Paulo sempre precisou trabalhar para se sustentar, né, fazendo tendas. Mas não, quando foi necessário, ele fez isso. Mas na maioria do tempo, não. Ele recebia salário das igrejas. As igrejas lá ajudavam o seu trabalho missionário. Veja só. E se você ler Filipenses, você vai ver que a igreja de Filipos se destacou nessa ajuda. Paulo fez questão de mencionar que eles se destacaram nessa ajuda, sempre o ajudaram financeiramente. Então a Bíblia não condena aí um obreiro, né, um missionário receber ajuda financeira da igreja. Agora, desde que esteja fazendo a obra de Deus.
Olha o que Paulo fala aos Gálatas 6,6, olha aí. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Veja bem, então aquele que instrui, ensina, olha aí Paulo diz, que aquele que é instruído, que recebe o estudo, que recebe o ensino, deve repartir, que deve ajudar financeiramente a pessoa que o está instruindo. Por quê? Aquele que o está instruindo tem que passar a vida inteira em oração, jejuns, estudando a palavra de Deus, ocupa todo o seu tempo para ajudar os outros, para instruir os outros. É uma vida de dedicação aos outros, ao ensino da palavra de Deus. Então, muita gente hoje é muito avarenta. Muita gente hoje se comporta pior do que o mundo. Não valoriza as coisas de Deus e nem as pessoas que Deus usa para ajudá-lo. Então, Paulo menciona aqueles que vivem, aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho, de que o obreiro é digno do seu salário. Agora, Paulo ensina isso e ele diz, em algumas igrejas, ele não usou, isso é correto, mas ele não usou por causa de pessoas avarentas, porque essas pessoas iam atrapalhar ele pregar o Evangelho e ganhar as almas ali. Então ele não usou dessa prerrogativa. Ele fez questão de trabalhar muitas vezes e também recebia salário de outras igrejas, para não ser pesado essas igrejas, não causar murmuração desses avarentos. Então o altruísmo nos impulsiona a fazermos a obra de Deus. Olha, eu já fui pregar em muitos lugares, ministrar, escola local, outros, né, família, missões, muitos lugares. Não me deram nem um centavo. Teve muitas igrejas que, ao contrário, eu é que dava a oferta. Já teve igreja que as pessoas ficavam procurando. Quem é que colocou aqui uma nota por engano, uma nota de 100? Muitas igrejas. Então veja, tem lugar que você pode receber uma oferta, você não vai exigir. Nós não podemos nunca exigir uma oferta ou cobrar para pregar ou ensinar de jeito nenhum. E muitas vezes, em algumas igrejas, nós vamos ter que ir e não receber nada, e em muitos lugares, que ao invés de receber, nós vamos dar alguma coisa. E isso deve ser feito. Vamos à conclusão. Paulo foi submetido a uma série de provações durante o seu ministério. Não obstante, ele nos deixou exemplo de inteira convicção de nossa eleição em Cristo. 1 Coríntios 11:1. Destacam-se sua convicção espiritual resultante do poder do Espírito, 1 Tessalonicenses 2:4. Sua convicção moral como reflexo do temor a Deus, 1 Tessalonicenses 2:5. E sua convicção social demonstrada pela abnegação em servir, 1 Tessalonicenses 2:9. Ratifica-se que, em nossos dias, carecemos dessa firme convicção em defesa dos interesses do Reino de Deus na Terra. Então vemos, através do exemplo de Paulo, né, que ele sofreu perseguição, passou por tribulações, aflições de todo jeito, perseguição de todo jeito, apanhou outras vezes, foi dado até como morto uma vez, teve que fugir de cidade, aí, descendo pelo muro ali no cesto. Então, foi muito perseguido e foi muito duro para ele servir a Cristo. Mas ele nunca perdeu a fé, a convicção, e ele nunca deixou de pregar, nunca se desviou, nunca esmoreceu, desanimou, mas sempre perseguiu o alvo, o objetivo, que é Jesus Cristo. E cremos que ele estará na vida eterna com Jesus Cristo. Então, até morrer, continuou pregando o Evangelho, continuou dando o exemplo de um cristão que tinha uma convicção firme de sua fé em Jesus Cristo, no seu Salvador, Jesus Cristo. Vivia em íntima comunhão com o Espírito Santo, sempre agradando a Deus o Pai. Um homem, veja só, coisa mais difícil que existe hoje. Mas Paulo era um homem digno de imitação. Por isso mesmo ele dizia, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele imitou a Jesus. Ele olhava para Jesus, o autor e consumador da fé, e ele perseguia esse alvo, esse objetivo.
de imitar Jesus. Então nós podemos olhar para a vida de Paulo e podemos tranquilamente imitarmos Paulo, porque ele era o imitador de Jesus Cristo. Então era um apóstolo legítimo. Então veja que ele já foi escolhido por Jesus Cristo, foi capacitado por Jesus Cristo, e depois o Espírito Santo veio dizendo da sua separação para a obra de Deus, e todo o tempo o Espírito Santo guiava nesta obra. Então um apostolado legítimo e um apostolado que produziu muito mais do que todos os outros apóstolos do primeiro colegiado, aqueles que foram escolhidos pelo próprio Jesus aqui na terra, enquanto estava aqui. Um ministério confirmado por Deus com sinais, prodígios, maravilhas, e alguém que deu a sua vida para que as outras pessoas fossem salvas. Então, uma pessoa que legitimamente podemos chamar homem de Deus. Vamos seguir esse exemplo. Vamos ter convicção da nossa fé e vamos assumir a carreira que nos está proposta. Vamos pregar o Evangelho a toda criatura, vamos nos dedicar realmente a Deus e a sua obra, sempre orando pelo menos uma hora por dia, estudando a palavra de Deus, orando, lendo, estudando, meditando. Também praticarmos o jejum e sempre pensarmos: precisamos evangelizar, precisamos ganhar almas, precisamos estar prontos todos os dias, porque Jesus está chegando para nos buscar. Creia nisso. Vamos orar agora. Se você ouvindo esta palavra deseja entregar a vida para Deus, começar uma vida nova com Deus, se você não estava vivendo de uma maneira convicta na sua fé em Jesus Cristo, e você quer recomeçar uma vida nova com Deus, tendo essa convicção, essa certeza de salvação agora, vamos orar juntos. Se você está doente ou está enfermo, creia, Jesus te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, apresentamos essas vidas a Ti, Senhor, que agora arrependidos pelos seus pecados, arrependidos pela sua vida, que não estava representando Jesus. Oh, Senhor, ajuda-os agora, fortalece a eles. Ajuda aqueles que estão agora se arrependendo, pedir perdão a Ti. Toca neles agora, Senhor. Concede a eles o Espírito Santo. Fortalece aqueles que estão caídos. Enche-os do Espírito Santo agora. E aqueles que estão doentes, estão enfermos, receba a cura em nome de Jesus. Solta toda a doença, toda a enfermidade vai sair em nome de Jesus. Toca neles, Senhor. Rabachai. Realuste de força, rabesture vertassare. Arrai, remistere força marassa. É muito importante que você leia a palavra de Deus, que você estude a palavra de Deus, que você ore pelo menos uma hora por dia. Em nome de Jesus, receba a sua cura, receba a restauração em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas, vai em Caixa Econômica, vai em Bradesco e Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa é Edna Maria Curcio. Você vê meu Pix, que é meu CPF, está aí, 331-957-816-20. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos dentro da lição, entre em contato conosco. Meu telefone, meu WhatsApp, 99951520454. Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no nosso canal. Paz do Senhor.